Estamos no ar, essa Masterclass sobre Data Science na web. Então, qual é o problema de hoje, a proposta de hoje? A gente vai discutir um pouco aqui. Todo projeto de Data Science começa com scripts, com Jupyter Notebook, com modelos e pandas e ferramentas de Python para você fazer alguma coisa acontecer. E geralmente tudo funciona na tua máquina. E a galera geralmente tem esse problema, assim, funciona na minha máquina, mas na hora que passa para um colega tem um monte de configurações e ajustes para fazer, na hora que passa para um outro colega o troço não funciona porque faltou biblioteca, enfim. A maioria dos scripts de Data Science não estão organizados como projetos de Data Science. E além disso, a maioria dos projetos de Data Science não estão organizados como ferramentas de Data Science, né, para que pessoas possam utilizar e para que você consiga disponibilizar isso na web. Então, o papo de hoje é sobre essa transição entre um script de Data Science que funciona na sua máquina, organizar isso como um projeto de Data Science e transformar isso numa ferramenta de Data Science. Então, a gente vai discutir um pouco isso. Vou compartilhar minha tela aqui, que eu já estou pegando o seu projeto. Vocês estão vendo a minha tela? Estou pegando aqui o seu projeto, vou fazer um clonezinho aqui, dá uma aumentadinha. Então, beleza, git clone, vamos ver que bicho vai dar, dash preview, tá pegando os códigos, dash preview, excelente, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tá, já vou chamar aqui um PyCharm para abrir essa criança. Deixa ele carregar a tela aqui. Maravilha. Versões do Python que ele está encontrando. Deixa eu botar outra versão. É isso, essa é a versão que me interessa. .ver dash preview aqui. Qual é a história desse projeto aqui, Maurício? Pode abrir o microfone aí, a gente vai conversando à vontade sobre isso. Eu precisava de uma visualização de diversos datasets, que a ideia seria que eles ficassem armazenados lá no SECAM, né? Esse primeiro momento ele está trabalhando com um arquivo local, com alguns arquivos locais, mas a ideia é que depois ele passasse a buscar esses dados e aí o Dash, né? A versão Python do Dash, ele tem aquela coisa de fazer cada aplicação separada, né? E o que eu queria é que fosse uma aplicação guarda-chuva para várias aplicações de Dash. Eu achei esse projeto aí o Komarov, que ele faz exatamente isso, que cria um servidor Flask, e dentro desse servidor Flask rodam várias aplicações Dash, uma para cada dashboard, né, que você cria. Entendi. Então, se eu pegar aqui o dashapp.py, ele está o create app from app. Então, estou pegando aqui, esse create app aqui, ele está criando. Vou instalar depois essas coisas. Install requirement. Deixa ele instalando enquanto isso. Nossa, um monte de coisa. Aquela coisa, ele foi sendo feito. Isso. Então deve ter um monte de coisa aí que já. Tá, então ele tá aqui, deixa eu import module.layout. Cada um dos itens, né? Cada um das aplicações, ele instancia uma aplicação nova em Flash. Tá, ele está modularizando a coisa, né? Uhum. Esse mod vem app. Tá, então temos aqui app o quê? Format mod. Será que esse é .json aqui? Dash flash. Não. Isso aí é para instalação no Heroku. App config, se eu não me engano. Tá. Dentro de app. Dentro de app tem uma app config, onde seria lá em cima. Aí. Dentro de app? App config. App config, tá. Tá, ele pegou os apps e aqui tem dash app 1, 2, 3. Quem estava indo para valer era isso aí, estranho que... peraí, você está no Master, né? Estou no Master. Não, acho que eu estava usando mais o Devel, acho que o Devel está mais atualizado. Tudo bem, deixa eu verificar aqui. Que eu já tinha... Olha, a gente suspendeu isso lá para setembro, outubro, por aí. Não tem problema não, a gente vai navegando junto. Tempo sem... Até porque eu vi um projeto que era em Django, né? Chamado Django Dash. Aí eu estou com ele aqui separado para estudar. Por retomar isso, eu queria transferir ele para o Django. Tem um aqui, Layout Integration, e esse aqui é do Index Page. O que eu preciso fazer, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu começo em tudo, eu estou tentando entender como é que eu rodo esse cara. Então ele está instalando aqui as coisas do Virtual Env, eu estou analisando aqui o Git, que já vem do próprio projeto. A gente está aqui no Master, o Master está lá embaixo. Aquela coisa, eu estou fazendo sozinho, né, cara? Não tinha ninguém. Deixa eu ver aqui. Eu cheguei a abrir um monte de branch. Então estamos aqui, Creating Test Map, que é 12/6/2020. Beleza, deixa eu botar todos aqui agora. Tem um monte de coisa para cima, eu preciso escolher para onde ir. Então acho que o mais recente aqui é esse Origin Layout Integration. Você acha que esse aqui é o canal? Pode ser sim, cara, porque a gente pegou um designer, fez um layout. Tá. E ele está em cima desse outro que é o Index Page, que está em cima desse. Está em cima do login, está em cima do developer. Então, de fato, esse aqui é o mais recente que tem. Vamos ver esse cara. Vamos dar um checkout aqui desse cara.
Eu estava fazendo Money Branch, mas como eu sempre trabalhei sozinho, achei melhor unificar. Não cheguei a... Ok, já estamos aqui no Layout Integration, então nosso código aqui vai mudar. Tudo bem. Então a gente tem aqui esse Dash App 1. Esse aí foi mais para inicializar. Callback. Tá, então o Dash ele tem essa estrutura de callback para te dar um front-end, né? Uhum. Tá bom. Nunca usei ele não, mas a gente vai descobrir como é que faz. Isso é É feito em React, né? Cheguei a começar a tentar estudar um pouquinho, então você fazer os componentes. Tem lá um boilerplate. Tá. Leaflet, que é o que eu estava mais adiantado, né? Aquele leaflet, que é onde está o mapa. Qual deles? O leaflet. Okay. É nele que você vai ter um monte de... Tá, tem um layout que você manda para ele, né? Tá. Ok, vamos ver como é que esse cara funciona na hora da gente rodar ele. Bom, vamos dar uma olhada aqui no README se tem mais alguma coisa para fazer. Não atualizei esse... Não tem banco de dados, não tem nada. Ó, tem aqui, ó. Não tem banco, não. Ele tem um banquinho de dados, mas... Como é que ele vai fazer o login sem banco de dados? Como? Ele faz o auth não tudo bem, mas ele aí toda vez que você entrar, ele vai autorizar de novo. Ele autoriza, não guarda a chave aqui. Não, ele grava sim. Grava então tem que rodar isso aqui, assim que ele liberar aqui o NumPy. Está instalando os pacotes aqui, tá vendo? Beleza. Bom, então enquanto isso, o que a gente tem que fazer? Temos que nos informar, né? Estamos falando aqui de Dash, do Plotly, né? Tudo bem. Então vamos pegar aqui esse cara. Agora, isso tem mais a ver com visualização, né? Isso não é exatamente... Não tem nada de machine learning, de modelo, nada disso aí, não. Para fazer dashboard, né? Isso, só a visualização. Cara, aqui, cadê as docs dele? Fala para instalar, tudo bem. Eu estou entendendo a dinâmica dele. Isso é o Enterprise, né, cara? A Plot dá uma certa escondida no open source, ele deixa open source, que ele tem lá embaixo, lá no canto inferior. Não, eu já abri aqui, open source. O Dash Enterprise começa com 50K, $50 mil. Eu falei com eles lá, é um negócio... Que delícia, né? É maravilhoso. Então, tem aqui... This is user guide for Python, implementation, beleza. Então, aqui que a gente tem que saber o que é Dash, introdução, tutorial, vamos fazer um crash course aqui, Dash callbacks, já entendi o drama do Dash callbacks, Dash core components, aí já vai ficando um pouco mais sofisticado. Create your components, estamos fora disso, não é o que a gente quer. Beyond the basics. Então, aí, beleza. Tem essa questão do live updates aqui. Tá. CSS, routing multiple apps. Beleza. Já tem dashboard two components. Link location. That allows to easily make fast multi-page apps using its own single page application. Tá, então eu já acho que assim, se botou o Flask em cima, tem uma coisa esquisita, porque ele é um SPA, né? Não entendi. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu ver o tutorial, passar o olho nesse tutorial aqui rapidamente. Instalação, o que ele precisa? Só instalar o Dash, ok. Deixa eu dar o check aqui, que o requirement está certinho. Package, tá tudo aqui. Dash, DAC, papapá, tudo certo. 3 componentes na biblioteca principal, o Dash HTML Components, Core Components, Dash Table. Além do Plotly para gráficos, tudo bem. Essas bibliotecas estão sob desenvolvimento e atualiza diversas. Tá, essa documentação é Dash 1.19, lá está 16, então já temos esse problema de versão aqui. Também recomenda-se o Pandas, que é requerido pelo Plotly Express, tudo bem. Ok, vamos para frente. Make your first Dash app. Legal, esse é o segundo capítulo do tutorial. Maravilha, esse tutorial para layout. 6 self-contained app, tá bom. 6 aplicações que ele mostra para a gente. Para produção, a gente recomenda estilizar o layout com o Dash Enterprise Design Kit. Tudo bem. Os apps são compostos de 2 partes. Uma parte é o layout e outra parte, que é como a aplicação vai ser visualizada, né, vai ser vista, e outra parte é a interatividade de aplicação, que vai estar no próximo capítulo. Então, uma coisa é ele mostrar para você, outra coisa é ele ir interagindo e você alimentar controles e ele clicar e reagir. Então, imagino que ele vai fazer o seguinte, ele vai carregar uma single page application, só estou deduzindo aqui, ele vai carregar uma single page application quando você acessa a página. Essa single page application faz um canal de roteamento para, de acordo com a rota, pegar qual é o layout que ele tem que apresentar. Esse layout é composto como um componente ali, e esse componente ele vai fazer amarrações de callbacks, que são outras funções aqui que ele também vai mapear para algum roteamento que ele vai montar, fazendo com que o front-end vá requisitando os dados que vai ser montado nos componentes em React que estão acontecendo lá. Então é muito importante ter essa visão
do que acontece, porque, assim, independente se é single page application, se é React, se é dinâmico, se é estático, não importa. A gente está sempre trabalhando na web, a web tem uma característica muito específica. Tudo é request response. A gente tem que entender como que esse request response se dá. Não tem mágica em cima disso, né? Ainda que seja um WebSocket, uma coisa mais sofisticada, você tem essa questão do request response para montar e depois ele cria um socket, e esse socket vai ser um canal separado. Então a gente veria isso num código-fonte, vamos ver o que ele conta para a gente aqui no processo. Através da documentação, vamos pegar aqui o exemplo do código, tudo bem, executando Python App. Então, tá, mas como é que ele criou esse cara? Então, para iniciar, cria um arquivo app.py, entendi. E aí vai fazer Python app.py, que não vai fazer nada. Aí visite isso aqui. Tá, mas tá desconectado. Assim, quem vai executar isso? Vai Python app.py, o que vai ter nesse arquivo? Tá, ele vai ter um esquema de... É esse código-fonte aqui, né? Que aqui que eu boto, esse é o conteúdo do app.py. Tá, já entendi. Dash app. Tá, então o Dash, pelo que eu estou entendendo, ele é criado em cima do Flask. Então ele é uma aplicação do Flask que tem todo um esquema de roteamento com React e tudo mais, para que você estenda a aplicação dele. Ok. Então eu estou vendo aqui que ele instancia a aplicação do Dash. Ele tem aqui um external CSS que ele está passando aqui no final das contas. Acho que para customizar as coisas. You have a long form data. Tá, então ele está sugerindo aqui, é como se fosse um data frame com essas informações. E aqui eu estou montando, ele está produzindo uma figura, que é PX. PX é o Plotly Express, né? PX é Plotly Express. Então você bota aqui, barra, esse gráfico de barra, o eixo X é fruta, aqui é a quantidade, a cor é a cidade, e ele está fazendo um bar mode, que eu não sei o que é, de grupo, acho que ele está agrupando, está agregando as coisas para mostrar um gráfico. Só que ele não está criando o gráfico aqui, ele está instanciando um objeto, em algum momento será representado como gráfico. Né? Aquele gráfico ali embaixo. Aí aqui ele pega o app.layout, esse app é o Flask customizado com Dash, e o layout é exatamente a estrutura, deve ter um wireframe, e aí em algum lugar ele coloca ali esse cara. Então tem aqui o layout, tem uma div, aí tem children, beleza, botou os filhos da div, o H1, hello Dash, o segundo ele tem aqui Dash Web Application, ele tem aqui outra div para botar um título, e aqui ele bota um DCC. Quem é DCC? Dash Core Components, beleza. Então, dcc.graph. Então, de alguma maneira, o graph conversa com o figure, né, com esse fig do Plotly Express. Então, duas coisas para a gente anotar que a gente tem que investigar como é que eles funcionam, o que é esse graph, o que é esse Plotly Express aqui, como é que ele contribui. Né? Depois roda o servidor, botou o debug true e vai para o abraço. Parece bastante simples, ele vai mostrar isso aqui para a gente, né? É a expectativa. Eu acho que é importante a gente fazer esse pequeno demo só para ver o bicho andando e a partir disso ficar mais claro o que está acontecendo com a gente ali no nosso. Então, vamos dar mais uma lida aqui. Então, notas. O layout é composto de 3 componentes, div e graph, de componente de árvore, né? Tree components, né? Tree. Então, HTML, div e graphs, beleza. Então, estou entendendo que o layout é uma estrutura de árvore, é como se fosse o HTML, que não é bem o HTML. Ele é uma descrição análoga ao HTML, porque internamente ele vai se comunicar de alguma forma com o front-end, para informar que o front-end tem que mudar o formato dele. Dash HTML Components, Library has a component for... Tá, então esse HTML Components é para você ter flexibilidade e, de fato, conseguir, através do Dash, implementar qualquer tipo de layout HTML que você precisar. Então isso é legal, que dá flexibilidade, permite um mapeamento do designer para dentro do Dash. Nem todos os componentes são HTML puro. Perfeito. Então, tem componentes que tem JavaScript junto. Então, Dash Core Components são componentes de alto nível, que são interativos e são gerados com JavaScript, HTML e CSS através do React.js. Beleza. Cada componente é descrito inteiramente através de atributos de palavras-chave. Legal. Então, essa estratégia dele, de que você passa... Tudo são atributos de palavra-chave, é Keyword Attributes, né? Então, tudo tem nome. E aí, com esses nomes, ele consegue fazer um mapeamento. Então, você não passa posicional, passa sempre por nome. Bom saber. É uma decisão de design dos caras. Cada componente... Isso. Dash é declarativo. Você principalmente vai... Tá, então, o fato de ele dizer que é declarativo significa que grande parte do nosso código a gente vai estar descrevendo alguma coisa com Python, né? Beleza. Aí ele vai aqui, ó. The Children Property Special. Tá, então, o Children é especial.
por convenção, é sempre o primeiro atributo por convenção, o que significa que você pode omitir, né, no caso, né, você poderia chamar direto aqui, no caso que é H1, você estava chamando Hello Dash, isso aqui é um text node, ele não tem nome, uma string no HTML ela pode ser um text node, então você não coloca, no HTML você nunca coloca o conteúdo na tag. Então, quando você abre uma tag, fecha uma tag, o que está no meio ali é mais um nó, que é um text node. Né? Ele não é o conteúdo da tag, não. A tag ela só marca um nível de hierarquia, e aí dentro dela tem um outro nó, que é um filho, que é um text node. Como você passa o seu children sendo uma string, ele já assume que é um text node e coloca isso no HTML para você. É isso que ele está contando aqui nesse 5 para a gente. Também contém tem número, 5 components or a list of components. Tá dizendo que o children ele pode ter um único elemento ou uma lista de elementos. Posso ter vários filhos montando toda uma sequência ali, provavelmente os filhos com filhos e por aí vai, montando uma árvore HTML. As fontes da sua aplicação vão ficar um pouquinho diferentes do que está mostrado aqui. Essa aplicação está usando um CSS customizado que modifica os estilos padrões. Então, ele deu esse exemplo aqui de passar o external styles com esse estilo aqui que a gente não deve usar. Beleza. Então, ele propõe isso aqui para então fazer uma primeira mudança. Né? Uma primeira mudança. Então, vamos ver se o PyCharm já terminou de fazer o trabalho sujo. Rapaz, ainda está ali, ó, instalando as coisas. Vai acabar o espaço em disco. Deixa eu pegar aqui você botou um Dash App, né? Que é o Create App. Isso aí foi do projeto do cara. Projeto do cara. O cara ele já otimizou a parada, então está fazendo um registro de Dash Apps, está fazendo várias coisas aqui, tá vendo? App Layout, ele está sofisticando o que tá passando lá. Tá, aqui é o login que ele está fazendo. Isso aí acabou não funcionando, porque ele não monta a página, cada HTML de forma dinâmica. Né? Uhum. Lá você vai ver aonde aí coisa. Não, tudo bem, mas deveria funcionar. Lá em Protect Dash Views, você vê que as build functions são criadas no momento de que é instanciado o negócio. Eu estava tentando buscar o nome do usuário e você não consegue montar, porque o HTML já está todo montado, né? Quando ele cria essas instâncias. Por isso que eu estava vendo aquele projeto lá em Django, que eu acho que ele é feito com tags, template tags, e não tem que criar HTML no momento da inicialização. Não, mas vamos por partes. Então, isso aqui ele está sofisticando demais, aí isso está dando dificuldade para a gente fazer um experimento. Então, vamos fazer... já vou copiando aqui esse código, vou copiar esse cara para cá, eu vou criar aqui, então, no project. Isso é uma coisa que eu não estou entendendo, né? Porque tem core, tem dash app, tem project, eu acho que a estrutura de projeto não está boa. Porque a regra do jogo qual é, né? Não, está aqui dentro de app. Não, beleza, então tá bom. App init... App init já é isso tudo aqui. Então eu vou criar um myapp, só para a gente brincar com esse cara. myapp.py. Bota esse malandro aqui, só para a gente ver que bicho que vai dar, para poder rodar isso com o menor esforço possível. Salva esse cara. Erro instalando pacote. Qual o erro? PsychoPG. Normal. Deixa eu fazer uma instalação aqui. Acho que eu tinha assinado isso. Deixa eu pegar aqui, fecha o log de eventos. Quero o terminal, só que eu quero ele undock. Deixa eu subir esse cara um bocadinho. PsychoPG. Deixa eu ver qual a versão que ele está pedindo aqui. Requirement 284. Tá, então eu vou pegar aqui o terminal. Eu vou botar aqui prefer binary. Agora ele vai ser mais fácil. Que aí ele não tem que compilar nada, ele só pega um binário lá, instala e acabou-se. Você não tem o PsychoPG binary? Mas aí não estava ali. O que ele está reclamando? Ué, SSL? Sinceramente, eu acho que é melhor tirar o PsychoPG, viu? Porque... Não, cara, calma. Não, porque que eu me lembro não usa nada. Deu bug e a gente bota aqui. Não. Isso aí eu acho que... Copia o erro, joga no Google e vê o que acontece. Quer instalar... beleza. Já está aqui, ó. pip, virtualenv, papapá. Vai reclamar alguma coisa. Você tem razão aqui. A gente vai mais fácil mudar PsychoPG2 binary. Acho que é isso. Que já é o will. Não é o will. Vamos ver o que ele vai falar. Essa parte de fazer o troço funcionar continua ruim. Beleza. Mudou o erro. O SSL foi. Agora é o cripto que não foi. Ele tá falando do cripto. Então agora mudou. Agora é Mac, Brew, lib, cripto. Resolve-me esse link, lib, cripto. Vamos ver o que esse amigo tá trazendo pra gente aqui.
Ok, mesma solução. Volto aqui no PyCharm, volto aqui. Então, lib crypto, ok, pum, foi. Então, de novo, pip install, ver se esse cara vai. Estão na atividade. Aqui, irmão. Ah, foi, garoto. Resumindo o drama que passamos agora. Por algum motivo, a compilação, né, a chamada do compilador, precisava linkar o PsychoPG2 com bibliotecas do OpenSSL, não estava encontrando as bibliotecas do OpenSSL na minha máquina, então tinha um problema na minha máquina. Esse é um problema comum que acontece, porque muita coisa depende de muita coisa. E eu contornei isso fazendo uma linkagem do local onde estava a minha biblioteca, a minha DLL, né, minha biblioteca dinâmica, para dentro do padrão onde o compilador procura, e aí ele encontrou e acabou o problema. Era só isso. Não encontro esse cara, agora encontro, porque eu já tinha esse cara na máquina. Ok. Passado isso, eu vou alterar o nosso isso. Vou alterar o nosso requirements para ficar bonitinho do jeito que a gente precisa. Né? Vamos agora rodar aqui um terminal. Vamos lá. Eu quero fazer o seguinte, um pip install -r requirements. Não, cadê? Virtualenv. Então faço aqui um workspace dash preview. Pronto, estou no lugar certo. Então agora eu posso fazer aqui um pip install -r requirements para garantir. Veja que não tem diferença eu operar por aqui, eu operar pelo PyCharm, né? O PyCharm tentou fazer o trabalho sujo para mim, não conseguiu, eu falei, vamos trabalhar direto aqui e ver que bicho que dá. E aí está instalando coisas que ainda não tinham sido instaladas no meu virtualenv, que já está ativado tanto no meu PyCharm quanto aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, ele tá pegando um monte de coisa, eu vou dar deixa eu botar o prefer binary, que é para poder evitar o máximo a compilação possível.